Vamos continuar com a leitura da aula de Srilacharya Maharaj, que começamos hoje de manhã. E Srilacharya Maharaj está falando sobre o humor de Lalita Devi, o humor de serviço de Lalita Devi, que ela queria ter muitos e muitos e muitos corpos para poder servir melhor o casal divino Radha Govinda. Então, continuando aqui a leitura, Srilacharya Maharaj fala o seguinte: você deve ser firme. Eu não vou deixar a linha de Gurudeva, a linha de Gurudeva. O que quer dizer a linha de Gurudeva? A filosofia que Gurudeva está passando para nós, que é o Gaudiya Vaishnavismo. Temos que ser firmes e pensar, eu não vou deixar essa linha de Gurudeva. Eu não vou ouvir o que? Eu não vou ouvir nada além do que Gurudeva diz. Guru Mukha Padma Vakya Chiteti Koria Aikya Aronako Rihamaneasa. Isso aí cantamos todos os dias. O que quer dizer isso? Os ensinamentos da boca de lótus desse Sri Guru deve ser um com o seu coração, e não desejo nada de outras coisas dentro do meu coração. Você diz que está fazendo o que Gurudeva diz. Você diz que está fazendo o que Gurudeva diz. E isso não pode ser diferente do seu coração. Mas você não segue o que Gurudeva diz. Ninguém, na verdade, segue tudo que o Guru fala. Por isso que a gente continua doente. Nós temos a doença do corpo também, mas a doença principal e pior é da alma. A nossa alma está doente. A primeira doença que nós temos da alma é a ignorância. O que é ignorância? Você ignorar um idioma, você ignorar como funciona o corpo humano, você ignorar as leis do país, você ignorar como se constrói sua casa. Não. É a ignorância da consciência de Krishna. Essa que é a ignorância que nós temos. O resto nós sabemos um pouco, cada um sabe mais uma parte. Mas a consciência de Krishna, nós somos ignorantes. Nós não sabemos o que Deus gosta, nós não sabemos como Deus vive, nós não sabemos nada de Deus. Isso é ignorância. Nós até podemos ler, podemos ter isso no intelecto, mas ainda não temos na alma. Então a principal doença da alma é a ignorância. São 5 doenças que a alma tem, né? Então, por que a gente ainda continua com essa doença da alma? Porque a gente não segue o que o Guru fala. Nós não seguimos o que o Guru fala. O Guru fala, faça isso, e nós não fazemos. O Guru fala, não faça isso, e aí nós fazemos. Então nós fazemos normalmente, sempre, a maioria pelo menos, faz o que o Guru fala para não fazer. E o que o Guru fala, faça, ninguém faz. Então esse é o nosso problema. Hoje a gente está conversando com um devoto aqui, e aí nós falamos, o Guru fala, Srilacharya Maharaj fala, nós temos um balde de água cheio do nosso lado, a cabeça está pegando fogo com as misérias de Maya, está pegando fogo, cada vez mais o fogo está mais forte com a ilusão de Maya, e nós não queremos enfiar a cabeça na água, nem jogar o balde em cima, para apagar o fogo. Isso é uma doença. Nós estamos com essa doença, porque não seguimos o que o Guru fala. O Guru dá tudo para nós. O Guru dá o balde, o Guru dá água, o Guru dá a instrução que tem que jogar o balde na cabeça, mas nós não fazemos. Nós temos tudo.
Nós temos tudo, nós temos o Guru genuíno, que é o representante de Deus na Terra, o associado de Deus. Nós temos as escrituras que eles escreveram. Nós temos os cantos, as canções que foram escritas por grandes devotos. Narottama Dasakura, Srila Bhaktivinoda Thakura, na maioria das canções. Nós temos o templo, que é a casa de Deus para nós servirmos Deus. O próprio Deus veio no templo, porque tem templo que às vezes não tem Deus, tem só foto. Claro que Deus está lá, mas ele não veio pessoalmente. Aqui no templo de São Paulo nós temos tanto Mahaprabhu como Giriraj, Sri Giriraj. Ele veio para cá. Então nós temos tudo. Nós temos tudo para seguir a vida devocional, mas a ilusão não deixa nós seguirmos. Então nós estamos doentes. Então o Srila Chamaraj falou, nós temos que seguir o Guru, seguir os passos do Guru, nunca sair da linha do Guru, nunca abandonar essa linha do Guru. Então ele fala aqui no final, você não segue o que o Guru diz, você não segue o que o Guru orienta. Aí ele falou um verso aqui que diz o seguinte, os devotos os devotos submetem todo o seu ser quando recebem a iniciação. Os devotos têm que se entregar ao Guru. No momento da iniciação, ele tem que se entregar ao Guru. Ele promete cantar a Japamala, ele promete seguir o Guru. Ele tem que se entregar ao Guru. Submissão ao Guru. Nesse momento, Krishna os aceita como seus. Quando a gente recebe a iniciação do Guru genuíno, o próprio Krishna aceita a gente como seu. Como assim aceita a gente como seu? Nós pertencemos agora à família de Krishna. Então, você, no momento da iniciação, quando o Guru genuíno canta o santo nome para você, ele te dá a semente da trepadeira devocional. Bhakti Lata Bija. Bija quer dizer semente. Bhakti é devoção. Lata é trepadeira. Então, ele dá a semente da trepadeira devocional. Se você tem o solo um pouquinho fértil, você já fez alguma prática antes, você estava assistindo às lives, ou vinha ao templo, você já estava oferecendo água, pelo menos para Deus, uma fruta, você estava arando o solo, você estava preparando o solo, colocando adubo no solo, e aí quando o Guru dá a semente, ele coloca na tua alma, no teu coração, cresce rapidamente. Por isso que alguns, quando se iniciam, em pouco tempo ele já está num estágio assim, bem avançado. Ele avança rápido, e outros não. Outros demoram, por quê? Porque o solo dele não está fértil. E o solo fica fértil como? Seguindo os princípios também. Isso vai fortalecer o solo. É um adubo ao solo. É um adubo ao solo. Então, você tem que fazer a prática devocional correta, que seria colocar água na planta, água no solo, e você também tem que deixar de fazer o que é errado. Senão você vai prejudicar a planta. Você prejudica a trepadeira da devoção. Se você faz as coisas erradas. Se você é a favor da matança de animais, como que é ser a favor da matança? Comer carne, comer ovo, cozinhar carne, cozinhar ovo. Você está colaborando com a matança de animais. Então, você tem um obstáculo grande, enorme. Você faz a vida devocional, mas você está amarrado. Você está com a âncora. Ou você se intoxica com qualquer tipo de tóxico. Drogas lícitas ou ilícitas. Porque isso daí, ilícito, é uma visão material. Em alguns países a maconha é liberada. Em outros países não. Em alguns países não é permitido tomar álcool, em outros países é. Então, isso daí de lícito ou ilícito é uma visão humana. Mas intoxicação é intoxicação. Krishna fala o que é intoxicação. Então,
não se intoxicar, não fazer jogos de forma alguma, não vai jogar, não jogue de forma alguma. Isso também é um tremendo prejuízo para a vida devocional. E se você faz sexo ilícito também, sexo fora do casamento, e mesmo no casamento, o sexo não é para você só pensar nisso, né? Então, Srila Govinda Maharaj falou, no casamento tudo bem, porque a gente é milecha, nós somos ocidentais, né? Nós somos ocidentais. Então, tudo bem, né? Srila Govinda Maharaj, ele é tão misericordioso que ele sabe que a gente não vai parar. Ele sabe, né? O ocidental é muito ligado nisso. Então, o que ele faz? Ele fala, tudo bem, né? No casamento, pelo menos, tudo bem, né? Mas as escrituras falam, sexo só para procriar, né? Sexo só para procriar. Mas Gurudeva permitiu assim, né? Vocês são café com leite, vocês têm que tomar açúcar junto com o remédio, vocês têm que tomar xarope, vocês são crianças. Mas nós temos que seguir pelo menos essas 4 regras. Ele já liberou muito da gente. Pelo menos essas 4 nós temos que seguir. Então, quando você vai numa padaria, na verdade, nem é ideal sair e ir na padaria, né? Mas quando você vai numa padaria, procure ver se tem ovo lá no alimento que você vai comprar. Você vai comprar um pão de queijo, tem ovo. Todo pão de queijo tem ovo. Só se você fizer em casa, né? Ou um pão de queijo vegano, mas aí não tem nem queijo, né? Se for vegano, não tem, então não é mais pão de queijo, não tem queijo, né? Mas, tem algumas padarias, não sei se hoje ainda, né? Qualquer tecnologia hoje, mas Sripad Tapasi Maharaj falou, tem padarias que fazem o pão com banha de porco. Eles colocam um pouco de banha de porco para o pão ficar crocante, né? Ele dá aquela quebradinha assim, tipo pururuca, né? Eu nunca comi pururuca na vida, na verdade. Não é pururuca que chama? É a pele de porco. Eu nunca comi isso na vida, né? Mas quando você olha assim, a pessoa comendo, parece que ela é crocante, né? Ela é crocante. Então, o pão, na época, Sripad Tapasi Maharaj falou, era feito com banha de porco. Pastel de feira é feito com banha de porco. Por isso que ele fica todo crocante. Na hora que frita, claro, depois frita uma borracha, né? Mas então, pastel de feira também tem banha de porco. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? E aí aquele fala, não vou nem perguntar porque eu quero comer. Né? O problema é dele, se ele quer fazer isso, né? Mas isso vai atrapalhar a vida devocional. Intoxicação também. Eu vou tomar só uma champanhe no Natal e no Ano Novo. Você faz o que você quer, mas vai ter a consequência. Né? Vai atrapalhar a vida devocional. Vai atrapalhar. É maia. Está todo mundo lá brindando. Quantas vezes eu já fui no Natal de assim com a família, né? Agora faz tempo que eu não faço isso. Mas no Natal, todo mundo lá com o copo de champanhe, põe água. Qual o problema? Né? Todo mundo quer que você encoste uma taça na outra? Né? Põe água. Põe guaraná. Põe guaraná, é mais ou menos a cor do champanhe. Põe o guaraná com água, fica na cor do champanhe. Né? Na verdade, não é nem champanhe, é espumante, né? Porque champanhe só quem é rico toma, né? Então, é espumante, né? Espumante. E aí você fala, poxa, mas o meu amigo, né? A gente vai no churrasco, eu não vou comer a carne, mas eu não aguento ficar assim tomando cervejinha. Então, né? Você pode tomar, cada um faz o que quer, mas vai interromper a vida devocional, vai atrapalhar. A gente tem que ter consciência que vai atrapalhar. Tudo que vai atrapalhar, a gente tem que rejeitar. Tem que rejeitar. Nós temos a inteligência para isso. O ser humano é um animal dotado de inteligência. Ele é racional. Ele é um animal racional, inteligente. Por que você vai fazer o que não é bom? Né? Aí tem aquelas pessoas que falam, mas eu cuido da minha saúde, eu como orgânico, eu só como alimentos integrais. Sim, é muito bom isso. Né? Isso é muito bom. Mas aí a pessoa, de repente, ela não está cuidando da alma. Ela cuida do corpo, porque ela come boga. Orgânico ou não orgânico, é boga. Se você não oferece no altar, você está comendo pecado. Mas é um pecado orgânico.
É um pecado orgânico, né? Aí a pessoa fala, não, mas é orgânico, então é um pecado orgânico. Né? Você está matando uma planta orgânica para comer, não é uma planta que tem adubo. Né? Mas qual a diferença? Espiritual, nenhuma. Todo mundo se preocupa com a vida material, com a saúde material. E a saúde espiritual? Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Esse é o problema. Por quê? Porque a gente não se identifica com a alma. A gente acha que é o corpo. Então, você cuida do corpo, não cuida da alma. Aí a pessoa gasta lá o dobro praticamente do que ela vai gastar com uma comida normal, ela compra tudo orgânico. Ela gasta o dobro praticamente. Né? Agora está barateando um pouquinho, mas é quase o dobro. Você compra um arroz integral orgânico, um arroz integral normal, né? A diferença é brutal. Né? Qualquer comida que você compra orgânica é mais cara. Aí a pessoa se preocupa com o corpo. Mas ela não leva um vaso de flor no templo, porque aí ela está fazendo serviço para a alma. Ela fala, mas custa R$18, era 15, agora aumentou, essa semana que aumentou. Era R$15 cada vaso, aumentou para R$18. A pessoa fala, poxa, mas eu não tenho R$18. Mas ela comprou orgânico. Né? Ou ela até tem, ela tem para comprar 10 vasos, né? Mas ela não doa. Ela não doa, mas ela comprou orgânico. Isso aqui é uma visão o quê? Uma visão material. A pessoa está preocupada só com o corpo, não com a alma. Porque se você está preocupado com a alma, você quer servir Deus, você vem no templo, você traz uma flor. Se você não quer gastar comprando, passa na rua e pega. Tem muita flor na rua. Né? Doa, sei lá, R$5 por mês. Apesar que o leite agora está mais de R$5, né? Mas antigamente R$5 você comprava 1 litro de leite. Chegou a 8. Você não tem dinheiro, né? Dá o dinheiro de 1 litro de leite para Krishna por mês. Não vai fazer falta, por mais pobre que a pessoa seja. Até um mendigo de rua, que cata papelão na rua, ele tem R$5 para doar para o templo. É só querer. Né? Que seja 5. Krishna sabe quanto você pode. Né? Se tem alguém que sabe, é Krishna. Mas a pessoa não dá. E aí ela compra orgânico. E ela vai lá, ela compra 1 litro de suco, esses de uva, custa R$40. Aquele de vidro grosso, né? Tem várias marcas, mas custa R$40 um litro daquele. Você toma 1 litro de suco daquele, se bobear, em 2 horas, quando está calor. Né? Então, mas a pessoa não pensa na devoção. Ela não pensa na sua alma, ela pensa só no materialismo. Então, como diz aqui, nós não seguimos o Guru. Esse é o grande problema. Aí agora, Srila Maharaj continua falando aqui. Esse verso que eu li agora estava no Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 3, verso 192. E ele continua falando, se você se comporta assim, se você diz algo, mas não segue, esse é o problema. Né? A gente prega, mas a maioria não segue. Então, se você fala algo, mas você não faz, você não segue, significa que você não se rendeu. Significa que você não se submeteu ao seu Guru e ao Senhor Supremo. Então, se você fala uma coisa e você não faz, é porque você não se rendeu ao Guru, não se rendeu a Deus. E se lá Siddhartha Maharaj fala, só tem a permissão de pregar aquele que pratica. Isso é Srila Siddhartha Maharaj falando. Só tem permissão de pregar aquele que pratica, e pratica corretamente. Porque a pessoa pode pensar, mas eu pratico, eu vou 1 vez por mês no templo. Eu vou no festival no templo, a pessoa pode pensar. Mas isso não é uma prática correta. Aquele que pratica realmente. Aquele que pratica. Então, Srila Siddhartha Maharaj já falou, só pode pregar aquele que pratica corretamente.
Continuando aqui a leitura, nós temos que fazer o que nós falamos, seguir o Guru. E aí, Srila Charmaji continua. Nós dizemos que nós recebemos a iniciação de Gurudeva, mas apenas fingimos. Nós dizemos que recebemos a iniciação de Gurudeva, mas nós apenas fingimos que recebemos a iniciação. Nós usamos tilaka e usamos kantimala, mas Guru Maharaj sempre disse que os demônios, eles virão nesta era de Kali Yuga, usando tilakas e kantimala como devotos. Srila Siddhar Maharaj falou isso. Não é porque você usa kantimala e tilaka que você é um devoto. Na verdade, a maioria nem a tilaka usa, né? Usa kantimala, mas nem a tilaka usa. Então, Guru Maharaj falou, os demônios virão em Kali Yuga usando tilaka e kantimala. Isso significa que as pessoas, elas se vestem como sadhus, como santos, mas ela tem mentalidade demoníaca por dentro. Então não adianta você estar com uma roupa de sannyasi, não adianta você estar com uma roupa de brahmachari, não adianta você estar com uma roupa de girihasta branca, curta e dote, tilaka, seca, raspar a cabeça, se você tem uma mentalidade demoníaca. E Srila Siddhar Maharaj falou, em Kali Yuga teremos devotos demônios. Demônios vestidos de devotos. Demônios iniciados. Mas são demônios. Atividades demoníacas, mentalidade demoníaca. Por dentro, né? Eles desejam prazer. O que é a mentalidade demoníaca? Desejar prazer dos sentidos. Eles desejam a liberação. Isso é a mentalidade demoníaca. É muito difícil reconhecê-los, porque eles usam as mesmas tilakas e a kantimala que nós. É muito difícil reconhecer um demônio que está na forma de um devoto. É muito difícil aqui, disse Srila Maharaj. Eles usam a tilaka, eles usam a kantimala. Então, como vamos saber quem é demônio ou não? Né? Mas tem atividades demoníacas, pessoas que têm comportamento demoníaco. Você pode ver que algumas pessoas, elas usam tilaka e kantimala, mas elas bebem álcool na rua e fumam. Atividades demoníacas. Você nunca viu essas pessoas, disse Vachyara Maharaj. Este é o trabalho deles. Tais demônios, eles vêm disfarçados de devotos, de sadhus, e eles tiram a sua fé pela raiz. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte, apenas dizendo, eu sou de Goura, eu sou de Mahaprabhu, eu sou de Goura, só quando você seguir a prática de Goura, e a concepção de Goura, você pode obter o resultado adequado. Então, não adianta falar, eu sou de Goura, eu sigo Mahaprabhu, eu sou de Goura, eu sou de Deus. Se você não segue o que Deus falou, nós temos que praticar o que Deus falou, não somente falar. Então, se não fizermos o que Deus falou,
não teremos o resultado adequado. Tem um outro verso aqui que diz o seguinte: você coloca a tílaca e mostra ao mundo inteiro que você serve agora, mas secretamente você faz coisas ultrajantes. Gora vai te pegar. Gora vai te pegar. Então, não adianta usar tílaca, não adianta usar sica, não adianta raspar a cabeça, não adianta usar roupa devocional. Se você não faz o que Deus falou, o que Gora falou, Gora vai te pegar. Isso está no Sri Sri Prema Vivarta, capítulo 8, versos 6 e 7. Nós dizemos com a boca que nós somos devotos de Gora. Se você foi para Ekachakra de trem, você verá pessoas implorando e cantando: ó, meu Gora dourado, eu te manterei em meu coração e nunca te deixarei. Aí Srila Charanaraj fala, tem um verso aqui, né, que quer dizer o seguinte: eles cantam isso e pegam o seu dinheiro para agradar as suas esposas e filhos e deixam-los desfrutar. É por isso que se diz, você coloca tílaca e mostra ao mundo inteiro que você serve agora, mas secretamente você faz coisas ultrajantes. Gora vai te pegar. Gora vai pegar você. Então, como diz aqui Srila Charanaraj, tem pessoas na Índia que fazem isso. Ficam mostrando que são devotos, né? Vestidos, mostrando que são devotos, né? Gora, Gora, eu sirvo você, Gora, que nem foi dito aqui. Mas eles pegam o dinheiro das pessoas que dão dinheiro para eles e gastam com as mulheres, dão dinheiro para a mulher desfrutar, para ele desfrutar com a mulher. Isso é comum na Índia. Srila Charanaraj falou, os macacos de Vrindavana. Quem são os macacos de Vrindavana? Quem é a alma que está lá? São Babajes, aquele que cantava o dia inteiro o santo nome, que tinha uma Shila com ele. Tinha uma Shila lá na rua com ele. E as pessoas passavam e falavam, esse é uma pessoa santa, eu vou dar um dinheiro para ele. Então eles usavam a deidade para ganhar dinheiro. E o que eles ganharam com isso? Eles ganharam o corpo de macaco. É claro que o que eles fizeram não é perdido, mas eles ganharam o corpo de macaco. Então, o que a gente faz, a gente vai colher. Se você faz o bem material, você vai colher o bem material. Se você faz o mal material, você vai colher o mal material. Se você fizer serviço a Deus, você colherá mais serviço a Deus. Não há outra forma. É isso que as Escrituras falam, é isso que o Guru fala. Então, nós não temos que fingir que somos devotos. Temos que fazer a prática devocional. Quando a gente finge que é devoto, a gente está enganando a nós mesmos. Não engana ninguém. Você acha que está enganando o Guru, você está enganando outro devoto? Não, você está enganando a si mesmo. Você está deixando o tempo passar e está fazendo coisa errada por trás, enganando todo mundo. O que adianta enganar os outros? Deus não é enganado. O Paramatma está lá, te olhando, dentro do teu coração, olhando você, alma. O Paramatma olha tudo. Do momento que você está lá, que você aparece, até o momento que você morre, o Paramatma está olhando você. O tempo todo, até de noite. Não adianta você falar, olhar assim, olhar se tem uma câmera, né? Hoje em dia a pessoa não olha só para o lado assim, ela olha para ver se tem câmera, né? E ainda fica olhando para ver, tem umas câmeras pequenininhas agora assim, né? Então a pessoa fica olhando e tal, né? Ah, eu vou fazendo, tem ninguém olhando. Claro que tem, Paramatma. Paramatma está lá o tempo todo.
Não adianta querer colocar tua sujeira embaixo do tapete para a máquina ver. Né? Então, nós não podemos querer enganar Deus. Gora vai te pegar, como diz aqui, né? Gora vai te pegar. Novamente aqui, Shalamaraj fala. Você não pode esconder nada de Gora. Ó, o que eu acabei de falar, estou lendo agora. Você não pode esconder nada de Gora. Quem é Gora? É Deus, é Mahaprabhu. Gora vai te pegar. Puros Vaishnavas, eles podem sempre ver a verdade. Todos os karmis somos nós, que somos devotos, não somos devotos, somos desfrutadores. Todos nós, karmis, gyanis, aquele que quer o conhecimento, e yogis, eles têm, neste mundo, serão pegos um dia por Gora. Veja só o que é dito aqui. Todos os karmis, os desfrutadores, os gyanis, aquele que quer a renúncia, ele quer o conhecimento leva à renúncia. Ou os yogis místicos, aquele que faz a yoga, né? Todos eles serão pegos por Gora. Ninguém será poupado. Você não pode enganar Gora ou esconder nada do Senhor Supremo. Você e eu, disse Rachara Maharaj, nós podemos ser enganados, mas ninguém pode enganar o Senhor Supremo. Se alguém tentar fazê-lo, as suas verdadeiras cores serão expostas mais cedo ou mais tarde. Se alguém tentar enganar Deus, o que ele quer dizer com cores aqui? Você será desvendado, você será desmascarado, é a palavra. Né? Não adianta você querer esconder. E também é uma bênção ser desmascarado. Uma vez eu estava conversando com um sannyasi, ele falou, quando o sannyasi ele esconde algo errado que ele faz, e ele faz isso durante 10, 20 anos, 30 anos, é a pior coisa para ele. Se ele faz algo errado e logo ele é descoberto, é a melhor coisa para ele. E não só sannyasi, nós também. Por quê? Porque você vai ficar com vergonha, todo mundo vai saber. Se você fez algo errado e todo mundo sabe, é a fortuna para você. Se você consegue esconder durante 10, 20, 30 anos, isso é o teu prejuízo. É a má fortuna. Porque você continua fazendo durante 10, 20, 30 anos algo errado. Então, quando é descoberto, é uma fortuna ser descoberto de algo errado. Né? Todo mundo pensou ao contrário, né? Mas não, é uma fortuna. Ninguém será poupado, então, né, como eu falei. Você pode enganar ou esconder de mim e dos outros, mas não pode esconder nada do Senhor Supremo. Quanto tempo você acha que se pode fingir? Quantos dias você pode vender coisas falsas no mercado, na loja? Um dia você tem que ser pego. Quantos dias você pode misturar diesel com gasolina? Diesel com querosene? Um dia, algum problema deve aparecer, surgir. Quanto tempo você vai enganar? Você não pode fazer isso por muito tempo. Quando chegar a hora, as coisas que você escondeu, elas aparecerão. Lembre-se sempre disso. Então, Sri Rachara Maharaj falou aqui, não adianta esconder.
A gente esconde isso, esconde... Algum dia vai ser descoberto. Algum dia vai descobrir. Não adianta. E é uma fortuna que alguém descubra, né? Mas alguns ficam tentando esconder, esconder, esconder. Não faça nada errado. Quem não faz nada errado não tem que esconder. Por que que vai fazer errado? E ninguém esconde de Deus. Vocês escondem do Guru, como disse lá Charan Maharaj. Mais ou menos também, porque ele pegava muita coisa, né? Mais ou menos. Mas você pode esconder de um devoto. Se você vem aqui e faz alguma coisa errada e fala para mim, né? Eu estou fazendo isso, né? E aí você pode até me enganar. Mas até eu, que sou um tonto, eu consigo perceber quando a pessoa está mentindo ou não, né? Porque você vê na atitude da pessoa, né? Você vê. Se a pessoa fala, não, todo dia estou cantando a Japamala, todo dia, toda Ekadashi eu faço Ekadashi, né? Eu canto as canções de manhã à noite. Aí a pessoa vem no templo e não sabe cantar. Ela não está cantando. Ela não está cantando, né? E aí aquele que, eu não como boga, eu honro praçada todo dia, de manhã à noite, né? E a pessoa vem aqui no templo, ou ela vai conversar com você, ela não compreendeu nada ainda da vida devocional. A visão dela é muito limitada. Aí você fala, não é possível que a pessoa está fazendo tudo certinho, não tem avanço espiritual, não tem vontade de vir no templo. Quem faz a prática em casa correta, ele tem vontade de vir ao templo. Porque ele compreendeu, ele vai ver, a Minaya vai descender para ele, a verdade descende para ele, e ele vai falar, poxa, eu tenho que ir no templo, porque lá é a casa de Deus. Aí ele fala, não, o Srila Siddhar Maharaj falou, o templo é o mundo transcendental. Eu quero ir pelo menos 2 horas no mundo transcendental. Eu quero estar no mundo transcendental pelo menos 2 horas. Eu quero sair da ilusão material. Eu quero sair do mundo material. Então eu vou no templo, que é o oásis, né? É o mundo transcendental aqui na Terra. Eu quero ir para o templo. Eu quero. Por que as pessoas não querem? Porque a pessoa está fazendo a prática errada. A Minaya, a verdade, não descende para ela. E aí ela prefere assistir um debate político, ela prefere, sei lá, fazer o quê? O que ela gosta, em vez de vir ao templo. Ela está praticando corretamente? Claro que não. Ela não tem vontade. Ela não tem vontade. E se ela não vem ao templo carregar a bateria, né, da devoção dela, em casa ela faz menos ainda. Se a pessoa não quer nem vir ao templo, em casa ela faz menos ainda. E aí, o que acontece? Ela não faz parikana na Tulasi. Srila Charan Maharaj falou, todo devoto tem que ter uma Tulasi em casa. As pessoas não leem o que o Guru fala. Todo devoto tem que ter uma... Mas não é ter uma Tulasi em casa, somente ter a Tulasi. Você tem que oferecer o flor para ela, né? Você tem que fazer o parikrama. Ou pelo menos prestar reverência todo dia. Acorda, vai lá, é uma deidade. A Tulasi não é uma planta. A Tulasi é uma deidade. Você acorda, você vai lá e presta reverência para ela. Você vai trabalhar antes de sair de casa, presta reverência para ela. Você chegou do trabalho, presta reverência para ela. Não é só o altar, quando você vê a deidade, que você presta reverência. Ela é uma deidade. Tulasi é uma manjari. Tulasi é uma manjari. É uma associada íntima de Deus no mundo transcendental. Então, não é, mas a Charan Maharaj falou, todo devoto tem que ter a Tulasi. Cante para ela a canção dela. Todo dia. O que custa? Quanto tempo demora? Você não precisa repetir. Aqui no templo a gente canta e repete, né? Você tem em casa, canta uma vez só. Agora, se você for fazer o parikrama, você canta e repete para dar pelo menos 4 voltas. Pelo menos não, o ideal é dar 4 voltas nela. Eu não sei porquê, também não interessa. Mas as escrituras falam que é 4 voltas, 4 voltas. Né? Então, a gente tem que fazer a prática correta. E é fácil ver quem não faz. É fácil, a pessoa não tem vontade. Eu posto todo dia, praticamente todo dia, né? Hoje eu não sei se eu postei, acho que não. Mas eu posto uma aula no grupo do templo de São Paulo, hoje eu não postei. E aí eu posto uma aula, e aí a pessoa lê as primeiras linhas. Ela não tem vontade nem de ler uma aula de um devoto puro. O que é isso? É falta de prática.
não tem prática devocional correta. Ela provavelmente está ofendendo alguém que eu digo algum devoto. Ela está ofendendo aquele que está lá na linha de frente pregando. Ou ela está ofendendo o local sagrado. Ou ela está vendo defeito nos devotos. Alguma coisa ela está fazendo errada a pessoa. Senão ela teria vontade de vir ao templo, ela teria vontade de fazer a prática devocional. Se você não tem vontade, algo está errado. Analise, nós falamos isso de manhã hoje, né? Ou foi ontem, não sei. Acho que foi ontem. Algo de errado está acontecendo. Nós temos que praticar corretamente. Senão, Gora vai te pegar. Se você falar que é devoto dele e não segue ele, ele vai te pegar. Está escrito aqui, Siprema Vivarta. Uma escritura com os lilas de Mahaprabhu, escrita por Jagadananda Pandit. E Srila Maharaj falou, todo devoto da nossa missão deve ler esse livro. Nós não temos ele em português ainda. Não temos. Dizem que traduziram, mas não está revisado, e ninguém não foi divulgado, claro, não está, né? Mas no futuro, se for a vontade de Krishna, a gente vai tê-lo, sim, traduzido e impresso. Porque se todo devoto deve ler, nós temos que ter esse livro, né? Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Você tem alguma pergunta, Isha? Srila Maharaj, hoje a gente pode pensar, a aula foi meio forte, né? Meio pesada. Mas ele falou, lemos acho que ontem, não lembro, né, direito, ontem, anteontem, ele deu uma aula e ele falou assim, ó, são palavras fortes, ele falou, né? São palavras fortes, falar que em Kali Yuga, que nem Siddhartha Maharaj falou, em Kali Yuga tem demônios como devotos, demônios usando tilaka, demônios usando sika, demônios se comportando com atividades demoníacas, mas na pele de um devoto. Como que é? O lobo na pele... Como que é? É o lobo na pele do carneirinho do coelho. Não. O lobo na pele de carneiro. O lobo na pele de carneiro, é isso daí. Né? De cordeiro, de carneiro, Então, é isso daí. Então, tem demônios, sim, né? Como devotos. E nós não conseguimos vê-los. Então, nós temos que fazer a prática devocional para não ser contaminados por ele. Porque Srila Maharaj falou, nós podemos ser contaminados por esses demônios, né? Vamos ver, então, aqui, se tem alguma pergunta. Nós vamos cantar a canção antes. Siradika estava. Página do livro grande, 227. Não, 225, desculpa. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui da Elisângela Nunes. Deixe-me ler, Elisângela. Pensando... Deixa eu pegar o óculos que fica mais fácil. Já é difícil com óculos, sem óculos. Aí fica pior, né? Então, a Elisângela falou o seguinte. Pensando numa diferença cultural que temos aqui no Ocidente, todos aqueles que fazem a iniciação, que recebem a iniciação, ele tem o dever de seguir à risca todos os preceitos. Elisângela, uma pergunta muito boa essa, né? Tem muitas pessoas que elas acham que a escritura tem que se adaptar ao século XX, XXI. Que as escrituras têm que se adaptar ao século XXI. Que a escritura tem que se adaptar a nós, seres humanos. Não. Se a gente quer Deus, nós temos que nos adaptar às escrituras. Não importa se é o Ocidente, se é o Oriente. A alma não tem isso. A alma não tem sexo, a alma não é mulher, não é homem. A alma não tem raça, não é negro, não é cor amarela, não é vermelha nem branca. A alma não tem nacionalidade, não é americano, não é brasileiro, não é hindu, não é indiano. A alma não tem nada disso. A orientação de Deus é para a alma, não é para a localidade.
Nós, sim, somos mal acostumados. Nós temos muitos vícios. Mas, se você está escutando aí, eu estou aqui, o Ishan Krishna Prabhu está aqui presencialmente, se a gente está escutando sobre isso, é porque a gente tem alguma fortuna espiritual. Nós temos alguma fortuna espiritual. Sim, as regras e regulamentos são para todas as almas. Na verdade, a única alma que pode seguir regras e regulamentos é o ser humano. Ele pode, não que ele está fazendo, mas ele pode e deve. Se nós queremos conexão com Deus, nós temos que seguir sim. Nós não podemos beber álcool, nós não podemos fumar maconha ou cigarro, nós não podemos usar êxtase, qualquer coisa que altere sua mente, intoxicação. Nós não podemos fazer sexo ilícito, nós não podemos colaborar com a matança de animais, nós não podemos fazer jogos. E tem o quinto preceito também, que é pouco falado, nós não devemos acumular dinheiro desnecessariamente. Temos sim que seguir, todo mundo tem que seguir. Nós temos que seguir Ekadashi, sim, porque no Ekadashi os grãos estão contaminados com o quê? Com a luxúria, o desfrute dos sentidos. Os grãos estão contaminados com a inveja, com a cobiça, com a ira, com a ilusão do mundo material e com o ego. Sabendo ou não disso, cada um que come o grão, qualquer grão é cereal e leguminosa, e derivados. Se você come isso, se qualquer um come isso, sabendo ou não, ele está se contaminando. Por isso que o mundo está mais irado. As pessoas estão iradas, as pessoas estão invejosas, as pessoas estão com muita luxúria, todo mundo tem luxúria. As pessoas estão com o ego extremamente alto. Qual que é o outro? A luxúria, a inveja, todo mundo é invejoso. A loucura, a inveja, a ira, a cobiça, né? A ilusão e o ego são 6 inimigos. Isso estão nos grãos. Então nós temos sim que seguir Ekadashi e as regras e regulamentos, como você falou. A risca, nem todo mundo consegue seguir a risca, Elisângela. Mas a gente tem que saber que esse é o correto. E a gente tem inteligência para quê? Para controlar a mente. Porque é a mente que quer fazer algo errado. É a mente. A inteligência domina a mente. A alma, Krishna falando Bhagavad Gita, né? A alma domina a inteligência domina a mente e a mente domina os sentidos, o desfrute dos sentidos. Então, nós temos que dominar, nós não estamos no estágio ainda que a alma domina tudo. Então, nós temos que usar a inteligência. A inteligência todos nós temos. O ser humano, por mais burro que seja, ele é inteligente, comparado com os outros animais. Nós somos inteligentes. Então, nós vamos usar a inteligência para quê? Para servir Deus, para tirar todos esses maus hábitos que nós temos. Acordar tarde é ruim para a devoção? Sim. Como é que você vai praticar com a consciência de Krishna a devoção se você acorda tarde? Você já tem que trabalhar. Isso é um mau hábito que temos. Um mau hábito. Nós temos muitos maus hábitos, né? Muitos. Mas ali a consciência de Krishna, a prática, você escutando aí Harikata, você falando Harikata para alguém também, isso vai limpando sua alma. E não só a alma, vai tirando esses inimigos que nós temos, vai tirando todo esse mau hábito que nós temos. Né? Vai tirando tudo. É gradativo, é lento, mas vai tirando. Então, sim, a pergunta que você fez aqui, você falou assim, né? Deixa eu ver aqui. Todos que se iniciam têm o dever de seguir à risca todos os preceitos, sim. E não só quem se inicia, Alessandra, desculpa, Elisângela, não só quem se inicia, porque se você fizer sexo ilícito, ou qualquer um que não se iniciou, também está prejudicando a devoção. Se você matar a matança de animais, está prejudicando, iniciado ou não. Todos os preceitos que nós seguimos, mesmo quem não é iniciado,
está prejudicando a devoção se fizer o errado. Então nós temos que ter consciência. E aquilo lá, né? As pessoas querem que... Eu lembro de uma época, eu não lembro agora qual era o Papa, né? Acho que é o atual, né? O Francisco, né? Que ele chama. Acho que é o atual, eu não me lembro direito. Mas quando ele entrou, né? Quando ele assumiu, a primeira coisa que um repórter perguntou para ele, da reportagem que eu vi, claro, né? A primeira coisa que ele perguntou, assim, você vai deixar os devotos usarem, os devotos, enfim, né, de Cristo, os cristãos, os católicos, usarem camisinha? Né? E aí o Papa falou assim, né? O Papa falou assim, se você seguir o preceito de somente fazer sexo no casamento, você não precisa usar camisinha. Porque já falaram também para o Papa, né? Então, se você é contra a camisinha, né, preservativo, você é a favor da AIDS. Veja só como é deturpada a história. Né? Então, quem é contra a camisinha é a favor da AIDS? Claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E é o que ele falou. Então, o que acontece? A pessoa quer mudar a escritura. A pessoa quer mudar a Bíblia. A Bíblia fala sexo no casamento. E aí a pessoa quer fazer fora, mas para isso ela tem que usar camisinha. Né? Para não pegar AIDS também, ela tem que usar camisinha. Então ela quer deturpar. O ser humano, ele quer sempre fazer uma coisinha, que nem direito, né? Você pega você vai assinar um contrato, tem lá tal, né? Aí no finalzinho, ou meio assim, letra menor, né? Quando você assina um contrato com plano de saúde, quando você assina um contrato de seguro de carro, né? Tem umas coisas que você nem lê, e é aquilo lá que vai te pegar, entendeu? E a gente, nós seres humanos, nós gostamos de fazer isso, né? Querer que a Escritura mude. A Escritura não muda, Deus falou, é verdade. Se você, eu, ou quem for, quiser se conectar com Ele, tem que seguir o que está lá. A palavra de Deus não pode ser mudada. E a palavra de Deus, a palavra do povo não é a palavra de Deus. Silá Charanaraj de Maula falando, a palavra do povo, a voz do povo não é a voz de Deus. Isso é uma mentira. Alguém inventou isso. A voz dele, a palavra deles é a palavra de Deus, não do povo. A massa está sempre errada. A massa quer desfrutar. A massa quer o desfrute. O desfrute dos sentidos está numa direção oposta da devoção. Não tem como andar junto. Agora, no nível que nós estamos, que é de criança, na vida devocional, a gente faz o desfrute junto com a devoção. É karma misra bhakti. A gente faz uma mistura. Mas você não vai chegar em Deus se estiver misturando. Tem que ser puro. Shuddha bhakti, devoção pura. Aí sim nós vamos conseguir chegar em Deus, né? Eu não sei se eu consegui explicar para você, mas eu tentei. Se você acha que tem mais alguma dúvida, pode escrever aqui. Nós vamos cantar 2 canções ainda agora, então pode escrever que dá tempo. Então, vai querer pôr ela aqui? Não, eu canto. A Cília de Cristal eu canto. Então vamos lá. Deixa eu pegar o cartão. Radhe Jayo Jayo Madhava Doite Radhe Jayo Jayo Madhava Doite Gokula Taruni Mandala Mahite Gokula Taruni Mandala Mahite Radhe Jayo Jayo Madhava Doite Radhe Jayo Jayo Madhava Doite Damodara Roti Vardhana Veshe Damodara Roti Vardhana Veshe Harini Sputa Vrinda Vitineshe Harini Sputa Vrinda Vitineshe Radhe Jayo Jayo Madhava
Doite, Radhe Jayo Jayo Madhava Doite, Coro Vishabhanu Dadi Navasashileke, Vishabhanu Dadi Navasashileke, Lalita Saki Gunaramita Vishake, Lalita Saki Gunaramita Vishake, Radhe Jayo Jayo Madhava Doite, Radhe Jayo Jayo Madhava Doite, Coruna Cormoi Coruna Borite, Coruna Cormoi Coruna Borite, Sanaka Sanata Varnita Charite, Sanaka Sanata Varnita Charite, Radhe Jayo Jayo Madhava Doite, Radhe Jayo Jayo Madhava Doite, Jayo Radhe, 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 Radhe Jayo Jayo Madhava Doite, Radhe Jayo Jayo Madhava Doite. Outra coisa que eu lembrei, Elisângela, que eu não falei na hora, a gente não tem que se preocupar muito, porque retirar todos esses maus hábitos que nós temos é gradativo. Né? É gradativo. A própria devoção vai tirando isso. Shila Siddhar Maharaj fala num livro, eu não lembro agora o nome do livro, mas acho que é A Busca por Sri Krishna, a Realidade Belo. Ele fala que se você cortar tudo que é errado da tua vida, você arrebenta, você estoura como uma panela de pressão. Você vai ficar nervosa, se acontecer comigo eu vou ficar nervoso, qualquer um. Você vai ficar irado, nervoso. Então, é gradativo. Gradativamente, com a limpeza da alma, com a limpeza da tua mente, o que vai acontecer? Você vai largando, é gradativo, não é de um dia para o outro. Nós fazemos muitas coisas erradas. Não tem como tirar assim, de uma hora para outra. É gradativo. Então, não se preocupe, mas você tem que saber que não é correto. Isso é importante. A gente faz, a hora que você fazer algo errado, você pensa, isso é uma das formas, você pensa, estou fazendo algo errado. Eu não consigo me controlar ainda, mas é errado. E quando você está fazendo aquilo errado, você fica pensando, isso é errado, isso é errado, isso é errado. E o cérebro vai associando. Isso é associação, o cérebro associa. Aí a próxima vez que você vai fazer algo errado, o cérebro já fala, pô, mas isso é errado, você vai fazer mesmo? Né? Então, quando você está fazendo algo errado, você pensa, isso é errado. Eu estou fazendo, eu não consigo controlar, mas é errado. É errado. Eu garanto que você vai largar. E não só isso, você tem que fazer a vida devocional, claro. Você tem que fazer a prática. Isso daí não tem como controlar as coisas erradas, o desfrute dos sentidos, sem a Bhakti Yoga. Sem Bhakti Yoga não tem como. Algum dia você arrebenta. E aí é como uma pessoa que está fazendo regime. Todo mundo acha que já viu alguém fazendo regime, ou já fez, né? De emagrecimento. A pessoa para de comer tudo. Ah, eu vou comer, sei lá, algumas bolachas, eu vou comer fruta, vou fazer jejum. Né? A pessoa não aguenta. Quando ela arrebenta, que ela não aguenta, ela come mais do que ela comeu durante esse período que ela ficou sem comer. Às vezes até adoece, né? Passa mal. Passa mal, a mente fica perturbada, ela fica agressiva, entendeu? E aí, a hora que arrebenta, ela vai e come muito mais do que ela comeu, e ela ia comer nesse período. Então, Shila Siddhar Maharaj fala, a Bhakti Yoga tem que andar junto. O desfrute do sentido só será tirado com a Bhakti Yoga. Né? Então, vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Mas se você tiver outra pergunta ou comentário, pode fazer, Elisângela. Ou qualquer outro, né? Não só ela. Nós começamos a aula à tarde, o programa à tarde, então ainda não deu nem 2 horas de programa, né?
E hoje é feriado também aqui no Brasil, então, né, não tem nenhum problema. Vamos lá para o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Krishavaya Nama. Gopala Govindara Shri Madhusudan. Giridhari Gopinata Madana Moha. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radhadara Shiva Sari Gaura Bhaktavrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Jai Gosai Kori Karana Vanda. Jai Vinana Zavistapura. Jai Gosai Jaramani Tarada. Sabara Padareno Mora Panchagra. Chandra Charana Sevi Bhakta Samevas. Jana Jana Mora Adila. Jai Gosai Jabe Braje Koilavata. Radha Krishna Nitya Vila Korila Prasad. Arande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Arande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Dayanitai, Jaya Gaura, Dayanitai, Jaya Gaura, Nita Gaura Haribo, 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 Nita Gaura Haribo, 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 Haribo. Vamos ver então quem participou, se tem mais algum comentário. A Elisângela, ela falou assim, sim, né? Eu perguntei se ela tinha ficado claro a resposta que eu dei para a pergunta dela. Ela falou que sim, ficou claro. Muito bom, então. Fico feliz que eu consegui explicar para você esse ponto. E eu lembrei agora também, né? As coisas vão aparecendo assim, né, na cabeça, né? Então, eu lembrei que tem um texto de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, que ele está no altar, né, no nosso altar, e chama Bhaktisiddhanta Vani. Eu tenho ele no computador. E ele fala justamente isso, que nós temos que seguir à risca o que o Guru fala. Não sei se você vai assistir amanhã o programa, de manhã ou à noite, ou Elisângela, mas eu vou passar para você, se você não assistir, eu vou passar para você esse texto, né? Eu tenho você no WhatsApp, né? Você está no WhatsApp como Elisa, acho que alguma coisa assim, né? Então eu vou passar para Elisa, eu vou passar para você esse texto, ele falando justamente isso. Aí a Annapurna também comenta aqui, ela agradece, né? Muito obrigado e tal. E eu que agradeço a presença de vocês aqui e espero ter, de alguma forma, colaborado, né? Para esclarecer alguma coisa. Essa função de dar aula, né? Falar o Harikatha, ler a aula de Srivacharya Maharaj, né? E, então, eu fico feliz que, de alguma forma, eu colaborei com alguém. Vamos ver quem está conosco, então, aqui. Temos aqui conosco a Elisângela, né, que ela fez a pergunta muito boa, Elisângela. A Malini Devidasi, de Araraquara. Temos aqui o Vrajaraja Prabhu também. O Ishan Krishna Prabhu está presencialmente aqui, né, conosco hoje. Ele vai ficar até amanhã. Amanhã ele tem 2 programas ainda, amanhã de manhã e amanhã à noite, né? E na sexta-feira ele volta para Mato Grosso do Sul, mas ele está sempre conosco porque ele está pela internet, sempre vendo, né? E aí temos também aqui conosco hoje, deixa eu me ver aqui. A Miriam, espera aí, deixa eu ler direito isso aqui. Miriande Loudre, alguma coisa do tipo assim. Desculpa que eu não consegui identificar muito bem o seu nome. E o Vijay Aksha Prabhu também está aqui conosco, né? Participando. Então, se tem mais alguém que participou, eu agradeço a presença. Não tem importância, se você não quer se identificar, não tem importância. O importante é participar, escutar Harikatha e fazer sadhusanga conosco. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não, são essas mesmas pessoas. Então, agradeço. Uma boa noite a todos. Até amanhã. E amanhã, às 7 horas, começaremos o programa, a transmissão do programa.
e às 8 horas começa o Harikata. Vamos continuar a leitura das aulas de Sri Chara Maharaj. Então, uma boa noite a todos. Dandavati Pranam.